relato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, só que desta vez de uma forma mais inteligente. Deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Hoje teremos um relato totalmente impactante, aonde o nosso escrito, ao ter muitas perdas e passar por muitos traumas, teve que combater um lobisomem, ao qual foi encarregado de matá-lo. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Wagner Leôncio. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos. Agora, aconteceu comigo no ano de 2019, no interior do Paraná. GRP, minha sina inicia-se em 2001 com o falecimento da minha mãe, que foi assassinada por um desgraçado que era marido dela. Eu, na época do relato, tinha 10 anos de idade. O meu padrasto matou minha mãe a sangue frio. Tudo porque ele queria ficar com a prima da minha mãe. Tudo porque ele queria ficar com a prima da minha mãe. Ao invés de largar da minha mãe, ele simplesmente a matou. Porque queria ficar com a casa que pertencia à minha mãe. E para isso ele precisava dar cabo da minha mãe e de mim. Mas o plano do meu padrasto não deu totalmente certo, porque ele não conseguiu me matar. E eu fui a testemunha que o colocou na cadeia. Só fui salvo porque minha mãezinha, em meio à confusão, abriu a janela do quarto dela e me jogou para fora da casa e pediu para que eu fosse para a casa da minha avó e que eu fosse em silêncio. Ela implorou para mim fugir, pois o meu padrasto estava fora de si. Assim que saí pela janela, minha mãe fechou a janela. O meu padrasto, alguns minutos depois, arrebentou a porta do quarto. Minha mãe gritou para despistar o meu padrasto, dizendo: "Filho, não sai debaixo da cama." Nesse exato momento, escutei o meu padrasto falando: "Então esse moleque tá debaixo da cama? Fica aí, sua peste, que daqui a pouco você vai ver o papai do céu, assim como a sua mãe." Em seguida, escutei minha mãe gritar, um grito agudo de dor. Esse grito nunca saiu da minha mente, GRP. Eu corri para a casa da minha avó feito um louco. Contei para minha avó o fato ocorrido. Claro que eu não consegui a princípio contar tudo, mas eu falei que o meu padrasto estava matando a minha mãe. Minha avó pediu ajuda para outras pessoas. E essas pessoas foram para a casa da minha mãe, que era no mesmo bairro que a casa da minha avó. Quando esse pessoal chegou na casa da minha mãe, o meu padrasto estava terminando de matá-la com um pau de amansar louco. Ele acabou totalmente com a parte cefálica da minha mãe. Não vou entrar em detalhes aqui, GRP, pois todos os detalhes são chocantes. A intenção aqui é narrar o relato. Faço um adendo aqui que vocês, seus inscritos, precisam entender essa parte da minha história para que vocês possam entender o motivo do relato ter ocorrido, já que o meu relato se inicia justamente do caso que o meu padrasto, o diabo, teve com a prima da minha mãe. Veja bem, GRP, após a morte da minha mãe, anos depois, o desgraçado meu padrasto morreu na cadeia, já que ele foi preso. Ele também foi assassinado. E foi aí que a prima da minha mãe, que morava em uma casa na área rural, num certo dia apareceu na casa da minha avó, que era onde eu morava. Depois que a minha mãe falecera, eu passei a morar com a minha avó. A casa que pertencia à minha mãe ficou para mim como herança após o falecimento da minha doce amada mãezinha. Ficou fechada por um tempo. Depois permiti que a minha avó alugasse e após eu completar a maioridade, vendi a casa.
Guardei o dinheiro para um dia eu comprar minha própria residência. Em 2019, eu estava noivo e comprei finalmente a minha tão sonhada casinha. Minha avó estava feliz, pois ela ganhara uma nova neta. Com o meu casamento, minha noiva passaria a ser neta dela de coração. Pois bem, GRP, no dia em que a prima da minha mãe, por parte de pai, apareceu na casa da minha avó, foi um dia extremamente tenso. Aquela mulher maldita descobriu que eu ia me casar e surtou. Ao me ver na casa da minha avó, ela disse para mim: por sua culpa, eu não sou feliz com o homem que eu amo. Por sua culpa, o homem que eu amo morreu na cadeia. E se eu não fui feliz, você também não vai ser feliz. Eu virei para essa mulher que se chamava Tânia e falei para ela: passei a vida ouvindo você falar para outras pessoas ao meu redor que eu sou o culpado por você não ser feliz com aquele demônio em forma de padrasto. Se existe alguma culpa aqui, a culpa é daquele monstro. E a culpa também é sua, porque você se envolveu com o marido da sua prima. Marido desgraçado, que traçou um plano. Plano que você sabia que ia ser realizado. E nesse plano, ele iria matar o sangue do seu sangue, a sua prima, e o filho dela de 10 anos. Eu era uma criança. E você, sua vadia, ainda se saiu bem da situação, pois você deveria ter sido presa, assim como o meu padrasto foi preso, como cúmplice daquele desgraçado. Foi aí que a minha noiva me segurou e pediu para que eu ficasse calmo, porque a minha vontade de arrepiar era de esgoelar aquela mulher. Eu não vou mentir aqui para vocês, seus inscritos, não. Essa era a vontade que eu estava sentindo. Minha noiva é médium vidente, não frequenta centro nenhum, mas tem uma forte ligação com o mundo espiritual. E assim que aquela monstra foi embora, minha noiva disse para mim: quando eu me coloquei na sua frente para conter você, amor, para que você não fizesse nada contra a Tânia, ela me tocou e disse que ela está tramando algo contra você. Eu não consegui ver o que era, mas é uma coisa muito ruim. Eu tenho certeza absoluta, ela vai tentar te matar, mas eu não sinto que seja ela. Eu sinto que ela vai mandar alguém fazer isso. Você precisa tomar cuidado. Isso me deixou extremamente preocupada. Eu queria muito descobrir qual era o plano dela, mas não conseguia saber. Sendo assim, você precisa procurar proteção. Essa mulher culpa você pela morte do seu padrasto, sendo que você é o inocente da história. E sabe por que ela pensa dessa maneira? Porque ela é o mal encarnado. Ela traz muita coisa ruim no coração. Eu abracei minha noiva e disse para ela que tudo ia ficar bem e que eu ia ficar em alerta. Bom, GRP, um mês depois, eu estava chegando na casa da minha avó. Eu tinha ido até a casa da minha noiva para o jantar. E quando eu coloquei a chave no portão da casa da minha avó, eu vi um ser saindo de dentro do terreno baldio, 3 casas para cima da casa da minha avó. Aquilo se posicionou no meio da rua, ficou sobre 2 patas e eu percebi que aquilo não era algo comum. Abri o portão rápido, fechei o portão com tudo e nem tranquei o portão com a chave. Fiquei com medo de não dar tempo de eu correr e entrar dentro de casa. Minha avó estava sentada no sofá da casa dela, assistindo novela, me esperando. Ela sempre esperava eu chegar. Vó é mãe 2 vezes, GRP. Assim que fechei a porta da sala, minha avó disse para mim: menino, parece que você viu fantasma. O que aconteceu? Eu, pálido, falei para minha avó: tem um... E aí, GRP, algo se jogou na porta da sala. Minha avó gritou: Santa Mãe de Deus, o que foi isso? Eu, que tinha fechado a porta, pedi a Deus para que a porta não viesse ao chão. Minha avó resolveu espiar pelo vitrô da sala para ver o que estava lá fora. E assim que ela avistou o que estava lá fora, ela desmaiou. Eu coloquei minha vozinha no sofá, percebi que ela estava respirando, só tinha perdido os sentidos. Voltei para o vitrô e vi lá fora o mesmo ser que eu tinha visto na rua. Aquilo estava cheirando ar no exato momento que eu olhei no vitrô.
Tinha pelos acinzentados, olhos amarelos, orelhas caídas, braços longos. A face era uma mistura de um cão e um ser humano, mas detalhe: esse bicho tinha características predominantes. E a característica predominante era a característica de um cão. Começou a se jogar na porta da sala com tudo. Minha vozinha foi recobrando os sentidos. Eu a acudi e a primeira coisa que ela falou foi: Cadê o lobisomem, Wagner? Cadê? Eu pedi para que a minha avó se acalmasse. E assim que ela entendeu que o lobisomem ainda estava do lado de fora, pediu para que eu pegasse a arma do meu finado avô e atirasse no bicho. Ou ele ia derrubar a porta e com certeza nos mataria. Eu corri no quarto da minha avó, peguei a arma do meu finado avô, que ficava em cima do guarda-roupa, recarreguei a mesma, respirei fundo, pois eu confesso aqui que eu estava com muito medo, e caminhei para a sala de RP. Quando cheguei na sala, eu fui abrir a porta da sala para atirar no bicho, mas a minha avó me segurou pelo braço e disse para mim: Abra mais o vitrô e atire pelo vitrô no bicho, que é mais seguro. O vitrô estava entreaberto de RP. Eu abri totalmente o vitrô e na hora que ele encostou no vitrô para observar o que estava acontecendo dentro da casa, eu, sem pensar duas vezes, meti bala naquele bicho e acertei o desgraçado, que correu em seguida, pulou o muro e foi embora. Minha avó me abraçou e disse para mim: Isso aí é um lobisomem, meu filho. Lembra que sua noiva te disse que alguém ia te matar? Eu disse para minha avó: Sim, vozinha, eu lembro, afinal fui eu que contei para a senhora isso. Então minha avó continuou: Pois bem, com certeza a sua noiva estava falando desse bicho. Eu tô toda arrepiada e extremamente nervosa. Meu Deus, eu teria morrido se algo acontecesse com você, meu filho. Já basta o que aconteceu com a sua mãe. Eu não iria aguentar perder outro ente querido. Eu prefiro que Deus me leve embora dessa terra a sentir essa dor novamente. Ai, de arrepiar, minha avó chorava tanto ao dizer isso, que eu juro que meu coração cortou-se ao meio com as palavras dela. Você é mãe, e acredito que você deve imaginar como o coração da minha avó ficou dilacerado com a morte da filha. Acalmei minha avó e disse que tudo ia ficar bem. Estávamos vivos e eu tinha acertado o bicho. Acertei o bicho no peito, bem na área do coração. E eu contava que esse tiro desse fim naquela coisa. No dia seguinte, teve alguns murmurinhos no bairro. Alguns vizinhos tinham avistado um lobisomem correndo pelas ruas do bairro. Já outros moradores não acreditavam nesse fato e achavam que era apenas fofoca de quem não tinha o que fazer. Depois desse dia, nunca mais avistamos esse bicho. Eu me casei em 2021, uma cerimônia íntima, já que estávamos passando pela Peppa Pig e eu não podia fazer uma festança. Logo, pretendemos nos casar na igreja e aí sim vamos fazer uma festança. A prima da minha mãe sumiu. Faz 4 anos que ninguém tem notícias dela. Graças a Deus. Para mim, ela encomendou a minha morte com esse peludo e depois foi embora, certa de que eu iria morrer. Uma cobra dessas, com certeza, deveria ter um plano macabro traçado para que a sua vingança fosse realizada. Vingança que só existia na cabeça dela, né, GRP? Eu acredito na justiça de Deus e sei que essa cobra venenosa vai um dia pagar por suas maldades. Tenho muitas saudades da minha mãezinha e tenho pesadelos até hoje com a noite que a minha mãe foi assassinada. Eu confesso aqui que me sinto culpado. Eu sei que eu não poderia ter feito nada por ela, mas mesmo assim, eu me sinto culpado. Eu não posso apagar tudo de ruim que aconteceu na minha vida, GRP, mas posso sempre tentar seguir no caminho do bem e tentar ser feliz. Na minha opinião, o lobisomem, mesmo tendo sido contratado para me matar, é o menor dos meus problemas. Para mim, seres humanos como o meu padrasto e a prima da minha mãe são os piores seres que caminham sobre essa terra. Um monstro matou minha mãe e queria me matar. Outro monstro encomendou a minha morte. E esses monstros eram seres humanos. Agradeço a você por narrar meu relato e pelo anonimato. Não confio em ninguém que esteja por trás do e-mail e espero que você e seus inscritos e inscritas entendam isso. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos do seu canal. Fiquem com Deus. Wagner Leôncio.
Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Wagner Leôncio, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos.